Ao olharmos para a humanidade, nós percebemos que rapidamente ela está se dividindo em dois grandes grupos. Nas três mensagens angélicas, nós encontramos que a maioria receberá o sinal da besta. E certamente, quem recebeu o sinal da besta não vai ter o privilégio da salvação. Nós gostaríamos, para esclarecer esse assunto, de lermos o que está escrito em Apocalipse 13. A besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui nós encontramos a explicação sobre a primeira besta. Essa besta que sobe do mar, ela representa Roma, que está no meio da Europa. Os 10 chifres são os 10 países da Europa. E hoje é aceito que Roma, ela está sobre 7 colinas. Então identifica a primeira besta. Essa besta reinou pleno de 538 até 1798, onde ela profanou o santuário de Deus, onde ela mudou a lei de Deus, onde ela tirou o 2º mandamento e o 4º, criou o catecismo, e ela então perseguiu a igreja de Deus. Os filhos de Deus foram tremendamente perseguidos. Moraram nas galerias de Roma, moraram nos Alpes da Itália e da Suíça, não tiveram lugar na terra. Seus bens foram confiscados, eles foram perseguidos e mortos. Não houve nenhuma igreja de Deus constituída nesse tempo. Só que chegando em 1798, essa besta teve uma ferida, porque o Papa foi preso, foi levado para a França e lá ficou cerca de 1 ano e meio e morreu. E a partir de 1798, Roma ficou praticamente esquecida, até que em 1929 ela foi restabelecida, a ferida mortal foi curada, quando Mussolini devolveu o Vaticano a Roma. E aí então a Igreja Católica começou a crescer e cumpriu realmente o que está escrito: todos ficariam maravilhados diante da besta. Essa besta crescerá tanto que todas as pessoas da terra que não guardarem os mandamentos de Deus, que não receberem o selo de Deus, estarão adorando a essa besta. Nós vamos continuar o que nos diz a seguir a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e todos que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui nós encontramos a atuação da segunda besta do Apocalipse. A segunda besta representada, ela emerge da terra, ela tem 2 chifres, significando liberdade civil
e liberdade religiosa. Os Estados Unidos da América do Norte, nação protestante, tiveram um início bonito, uma constituição maravilhosa. País de liberdade, todas as nações acorreram para os Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos terão uma grande mudança, porque essa nação protestante vai se tornar uma nação perseguidora daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olhando o mundo religioso, a gente já percebe que as igrejas estão se unindo. Estão se unindo, são 2 pontos apenas, com a guarda do domingo e a crença na imortalidade da alma. É interessante que já várias igrejas protestantes, a maioria das igrejas protestantes, já estão aceitando esses 2 pontos. E já se fala numa união universal das igrejas. É certo que logo que houver essa união, através do espiritualismo, o Espírito Santo se retirará da terra. A coisa se divide da seguinte maneira: aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que preferem o mundo, eles receberão a marca da besta, ou o sinal da besta. Como é que receberão esse sinal da besta? Esse sinal da besta, ele significa o seguinte: se eu aceitar o domingo como dia de guarda, então eu receberei a marca na minha testa. E se eu deixar de trabalhar no dia do domingo, eu receberei a marca na minha mão direita. Por outro lado, nós temos aqueles que receberão o selo de Deus. Serão os guardadores do sábado. Se eu aceitar o sábado como dia de guarda e obedecer de acordo com a lei de Deus, então eu estou aceitando o selo de Deus. E se eu deixar de trabalhar no dia do sábado, eu estou aceitando a aceitação através da mão direita. As coisas vão caminhando de tal maneira que nós chegaremos apenas a 2 grupos na face da terra. Um grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, inclusive o sábado, e outro grupo que obedece ao mundo com as suas coisas. Interessante que enquanto a besta do Apocalipse ameaça os filhos de Deus dizendo que quem não obedecer ao domingo, quem não aceitar a imortalidade da alma, não vai poder comprar e nem vender. A terceira mensagem angélica diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Ninguém vai poder ficar em cima do muro. Cada um vai ter que escolher o seu caminho. Ou estará guardando o sábado e do lado de Jesus, ou estará guardando o domingo e do lado do mundo. Vai ser um momento assim de muita escolha. É evidente que essa escolha ela só virá na totalidade porque grande parte dos filhos de Deus estão nesse momento nas outras igrejas. Pertencem às igrejas protestantes, à igreja católica, ao espiritismo, e mesmo às vezes não tem nem religião, mas são filhos de Deus. Pertencem à igreja invisível. Vai ser realmente quando for feito o decreto dominical que haverá realmente a separação dos bodes das ovelhas. Mas quando vier o decreto dominical é porque houve a união das igrejas. As igrejas todas estarão unidas nesse período e naturalmente caminharão nessa situação. Agora veja, quem realmente vai dar força para a primeira besta, que é aquela que emerge do mar, que realmente representa Roma, quem vai dar força e poder, já está dando dólar e politicamente já está apoiando, são os Estados Unidos da América do Norte. Primeiro, os Estados Unidos da América do Norte vão usar da sua influência através do dólar, através da política, mandando as nações todas. E eles vão trabalhar na seguinte maneira: vão criar uma imagem à besta. O que significa uma imagem à besta? Imagem à besta é naturalmente um sistema semelhante ao que foi implantado na época da Inquisição. O domingo vai ser decretado como dia de guarda, vai ser obrigatório, ninguém vai poder, e aqueles que não receberem o sinal da besta não vão poder comprar e nem vender. Vai criar uma situação assim de quase inexistência do adventista na face da terra. O elemento que não caminhar dentro da guarda do domingo e da imortalidade da alma, ele estará fora da globalização. Me parece que a globalização ela caminha nessa direção. Não vai haver lugar
para o indivíduo que não caminhar nessa direção. Do outro lado, o indivíduo que obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, há promessas maravilhosas na Bíblia. Deus promete trazer a ele paz, alegria e muita felicidade. Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe e nem se atemorize. Ocorre que, enquanto os filhos de Deus são ameaçados de que não poderão comprar, não poderão vender, naturalmente ficarão sem o SIC, sem o RG, sem as suas propriedades, sem dinheiro, sem condição nenhuma de trabalho. É por isso que o grande conflito diz que quando for feito o decreto dominical, os filhos de Deus que estiverem nas grandes cidades e também nas pequenas já devem sair, porque não terão mais lugar na face da terra. Não poderão comprar, não poderão vender, vão fazer o quê? Serão ameaçados, inclusive de morte. Vai ser decretado um dia de morte dos filhos de Deus. Mas a terceira mensagem angélica esclarece o seguinte: enquanto Satanás, juntamente com o protestantismo, com a primeira besta, na união da primeira besta, da segunda besta e do dragão, que seria a primeira besta, o falso profeta e o dragão, enquanto essas três forças unidas estiverem ameaçando os filhos de Deus e dizendo que devem guardar o domingo, que devem acreditar na imortalidade da alma, Deus, por sua vez, estará protegendo os seus filhos. E Deus está dizendo, olha, se alguém adorar a besta e a sua imagem, também o tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. O que significa o vinho da ira de Deus? O vinho da ira de Deus, durante 6.000 anos, Deus tem tolerado Satanás perturbando a sua vida, perturbando os seus filhos, criando toda a série de problemas, as pessoas blasfemando de Deus. Deus tem tolerado pacientemente. Mas quando a porta da graça se fechar, Deus vai permitir que os homens passem por amarguras, por aflições, por problemas, porque isso vai acontecer quando as pragas estiverem caindo sobre a face da terra. Quando o cinturão do espiritualismo tomar conta da terra, o Espírito Santo se retira da terra. O livro Patriarcas e Profetas diz que o Espírito Santo já está se retirando da terra, vagarosa, mas seguramente. É por isso que os desastres em terra, mar e ar estão aumentando. Mas quando o Espiritismo fizer um cinturão na Igreja Católica e em todas as igrejas protestantes, que houver realmente a união das igrejas, o Espírito Santo se retira de uma vez. E vai acontecer isso quando a última alma se decidir ao lado de Deus. E quando isso acontecer, então, aqueles adoradores da besta e da sua imagem estarão nas mãos de Satanás e vão então sofrer as consequências da escolha mal feita que fizeram. Os filhos de Deus que escolheram guardar o sábado, nesse momento estarão protegidos no pavilhão de Deus. Nós temos promessas maravilhosas, como no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Os santos estarão protegidos, ainda aqui na terra, já com a sua vida garantida, porque nesse momento só estarão aqui os 144.000, mas os ímpios estarão soltos nas mãos de Satanás, sujeitos a todas as consequências, porque nesse momento inicia-se a festa das aves, aves que comem carne humana. E no próximo capítulo nós vamos então falar sobre esse assunto com bastante propriedade e esclarecimento.